Desperte, irmãos, saiam do engano. Saia dela, povo meu. Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Sair da onde? Das religiões, dos templos de pedra, dos fermentos, dos escribas. Messias disse: tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, o fermento dos escribas. O bom pastor chama as suas ovelhas para fora desses apriscos, currais, as religiões. João capítulo 10, versículo do 3 ao 4. Eu pergunto aos irmãos: vocês estão obedecendo ao Pai ou aos homens, líderes religiosos, mestres da lei, padres, pastores, rabinos e etc. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Por acaso eu procuro a aprovação, agradar as pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação, agradar o Pai. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria discípulo do Messias, apóstolo do Messias. Irmãos, prestem atenção. O Pai, ele detesta, ele abomina, ele não aceita louvores, reuniões solenes, culto, missa e etc., festas religiosas e sacrifícios. Religiosos e líderes religiosos louvam com os lábios, louvam ao público essa falsa adoração na qual o Pai detesta, o Pai abomina, o Pai não aceita esse tipo de adoração. Em Amos, capítulo 5, versículo 23. Parem com o barulho das suas canções religiosas. Não quero mais ouvir a música de harpas. Irmãos, líderes religiosos ensinam doutrinas, louvores, ceias, dízimo e etc., doutrinas religiosas, como se fossem ensinamentos do Pai, 10 mandamentos, ensinamentos do alto. Mateus capítulo 15, versículo do 8 ao 9. Este povo, hipócritas, se aproxima de mim, fingem humildade, com a sua boca, falso louvor, e me honra com seus lábios, dizem terem respeito pela palavra, dizem conhecerem a verdade, mas o seu coração e entendimento está longe de mim. Não conhecem o Pai justo. Chegará um tempo que matarão vocês, pensando fazerem o certo. Pensam que conhecem o Pai, mas estes não conhecem nem a mim e nem ao Pai. João, capítulo 16, versículo 2. Um dos mandamentos do Pai: não matarás. Vós quereis fazer a vontade do Pai de vocês, que é assassino e mentiroso desde o princípio. João capítulo 8, versículo 44. Mas em vão me adoram, não adoram o Pai em espírito e em verdade, pois os verdadeiros adoradores do Pai não adoram o Pai nem no monte e nem no templo, templo de pedra, sinagogas, religiões, ensinando doutrinas, ceia, dízimo, louvores e etc., que são preceitos dos homens, fermento dos fariseus, líderes religiosos, padres, pastores e etc., como se fosse meus mandamentos, ensinos do alto, boas novas. Irmãos, o Pai, ele não suporta, ele detesta, ele não aceita reuniões solenes, esses cultos, essas missas na qual as pessoas
se ajuntam dentro de um templo de pedra. Isso é ajuntamento solene, na qual é ensinado preceitos de homens, doutrinas de homens, como se fossem os mandamentos do Pai. É como o Messias afirmou: hipócritas, vocês ensinam preceitos de homens, leis de homens, doutrinas religiosas como se fossem os mandamentos do Pai. E nessas reuniões solenes há doutrinas de homens, preceitos de homens. Irmãos, o Pai detesta isso, o Pai não aceita isso, irmãos. Em Amós, capítulo 5, versículo 21, o Pai diz ao seu povo: eu detesto, eu odeio, abomino as suas festas religiosas, procissão, culto da família e etc. Não tolero as suas reuniões solenes, missas, cultos. Os verdadeiros adoradores do Pai não adoram o Pai nem no monte e nem no templo, sinagogas, templos de pedra. Em João, capítulo 4, versículo 21, disse-lhe Messias: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. João, capítulo 4, versículo do 23 ao 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, entendimento, intimidade, comunhão com o Pai. E em verdade, anunciação das boas novas, repartindo o pão de casa em casa. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Pai é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito, em entendimento e em verdade. Repartiu o pão vivo que desceu dos céus. João, capítulo 6, versículo 35. Pai é espírito. O espírito do Pai habita em nós, seres humanos, o verdadeiro templo do Pai. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. João, capítulo 16, versículo 13. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Adorar o Pai em verdade, mudança de vida, repartir as boas novas, amor ao Pai e ao próximo, ou seja, amor pela verdade, ter bons frutos, frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Então, irmãos, adorar o Pai em espírito e em verdade é estar com o Pai em entendimento e em verdade. É repartir as boas novas, a anunciação das coisas do alto, que vem do alto, ou seja, as escrituras, a verdade do Pai. Irmãos, o que é mudança de vida? Adorar o Pai, a adoração ao Pai, é nascer de novo da água e do Espírito. Irmãos, a verdadeira água é o Messias. João, capítulo 4, versículo 14. E o Espírito da verdade. João, capítulo 16, versículo 13. Então, nascer de novo é você se limpar na verdadeira água, os ensinamentos do Mestre, e deixar o Espírito da verdade te ensinar. Esta é a verdadeira adoração. Romanos, capítulo 12, versículo do 1 ao 2. O Pai, Ele não quer sacrifícios de animais. O Pai não aceita, o Pai detesta sacrifícios de animais. Em Amós, capítulo 5, versículo 22. Não aceito animais que são queimados em sacrifício, nem as ofertas de cereais, nem os animais gordos que vocês oferecem como sacrifícios de paz. Em Isaías, capítulo 1, versículo 11. De que me serve a mim a multidão de vossos
sacrifícios? Diz o Pai. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Irmãos, o que o Pai quer? O Pai quer que as pessoas sejam bondosas, tenham bons frutos, frutos do Espírito, bondade, piedade com o próximo, que leve as boas novas, o pão puro que desceu dos céus, de casa em casa. E não que ofereçam sacrifícios de animais. Em Mateus, capítulo 9, versículo 13. Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho das Escrituras. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os justos. Amos, capítulo 5, versículo 24. Em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente, e que a honestidade seja como um rio que não para de correr.